Olá a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Bem, todos nós temos acompanhado ao longo deste programa vários elementos e fatores fundamentais e essenciais para viver uma vida saudável. E hoje nós iremos abordar o tema sobre a direção do Espírito Santo de Deus é extremamente importante e fundamental para nós vivermos uma vida saudável. Sabia? Se já experimentou, ótimo. Se ainda não experimentou, faça a experiência. Precisamos ter uma direção na vida para viver uma vida estável, feliz e equilibrada, que são uma das principais características para viver uma vida saudável. Encontrarmos o equilíbrio da vida, não é verdade? Sempre procuramos direção em algo ou em alguém. Mas Deus nos dá essa direção certa e específica para que possamos então desfrutar dessa vida saudável. Jesus nos deixou uma direção. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E Ele nos deixou um ajudador, um consolador, um guia. E Ele é como se fosse uma bússola ou um volante da nossa vida, que é o Espírito Santo. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ter uma mais-valia, que é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, Deus nos deu esse poder de sermos feitos seus filhos. Temos muitas regalias, temos herança, temos direitos como filhos e o seu maior presente de Deus para nós é o seu Espírito Santo, que Ele é o Consolador substituto de Jesus. Jesus disse: eu vos darei outro Consolador, que é o Espírito Santo que está conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo, Ele nos guia. Essa direção que Ele nos dá é extremamente importante e vital. Então, que nós possamos aprender a receber e ouvir essa direção do Espírito de Deus para as nossas vidas. A palavra nos dá algumas dicas, como em João 16, que diz que o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade e nos anunciará o que há de vir. Então, este Espírito de Deus, Ele é um Espírito da verdade que trabalha com a verdade, que tem como fundamento e base a verdade. Tudo que Ele faz e opera é verdade, a direção dele é na direção da verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. É extremamente útil esta direção de Deus para as nossas vidas, porque hoje em dia, mais do que nunca, quantas coisas e situações nos deparamos no nosso dia-a-dia que acaba por já não ser a verdade. É uma meia mentira, uma verdade distorcida, um engano. Sempre hoje em dia nos deparamos com isso várias vezes ao longo do dia, em situações, pessoas, no que vemos na televisão, no que vemos na internet, no que vemos e ouvimos, publicidade enganosa, notícias enganosas. Hoje em dia é difícil até, às vezes, nós discernimos a verdade, mas nós, filhos de Deus, temos uma mais-valia, que é o Espírito da verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. Como é extremamente útil essa direção hoje em dia? Porque já temos dificuldade de encontrar algo ou alguém que possa reger o nosso caminho, a nossa vida na verdade. Então, este Espírito da verdade, ele é de veras importantíssimo para nos guiar a nossa vida na verdade. E ele também nos anunciará do que há de vir. Ou seja, ele nos avisa das coisas que vão acontecer. Ele já nos prepara o nosso coração de antemão para aquilo que vai acontecer.
Então vejam como é importante nós termos a direção deste Espírito de Deus, Espírito da verdade, que também diz que Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus falou. Então, este Espírito de Deus, Ele nos ensinará todas as coisas que nós precisamos de aprender, não é? De direção para viver uma vida saudável. É Ele, é o Espírito de Deus que nos ensinará todas as coisas que são úteis para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus falou. O que é que Jesus falou? É a palavra de Deus. Então, aqui é o Espírito Santo que Ele nos fará lembrar da palavra de Deus. Porque a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós não conseguimos memorizar toda a palavra, não é verdade? Não é? Então nós podemos conhecer, mas lembrar é o Espírito Santo que tem essa função. Porque cada passo que nós damos no nosso dia a dia, em direção a viver uma vida saudável, o Espírito Santo, Ele nos fará lembrar da palavra de Deus, porque é ela que ilumina os nossos caminhos. Então, cada decisão que nós tomamos, cada posição que nós tomamos, o Espírito Santo nos fará lembrar da palavra, a palavra certa, o versículo certo e indicado para aquela situação que nós estamos a viver. O Espírito Santo é especialista em fazer lembrar a palavra de Deus para as nossas vidas. E depois compete a nós se nós iremos receber essa direção do Espírito Santo ou não, que é extremamente importante essa direção para nós vivermos uma vida saudável. Então, Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Portanto, também nós podemos encontrar mais uma dica em que o Espírito Santo, Ele nos ensinará a falar o que convém que nós falemos na mesma hora, ou seja, é um versículo. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar, que está escrito em Lucas 12:12. Ou seja, às vezes nós temos que ir a lugares, a realizar alguma coisa extremamente importante e vamos nervosos com o que é que nós vamos dizer, não é verdade? Então, diz aqui que o Espírito Santo, na mesma hora, Ele nos ensinará o que convém falar. Porque às vezes, por exemplo, quando temos que ir a um tribunal ou alguma situação difícil, nós ficamos apreensivos. Será que eu vou dizer as palavras certas? Espero não me enganar nas palavras. Então aí o Espírito Santo, Ele também nos ajuda nesse sentido. De que nós, para nos ajudar a dizer a palavra certa, na hora certa, não é? Na mesma hora, naquela hora que nós iremos falar, o Espírito Santo, Ele nos ajudará e nos colocará palavras certas na nossa boca, as palavras que convém que nós devemos falar. Então, uma ajuda extremamente importante também para a nossa vida. Nós também podemos encontrar aqui um exemplo de vida de Paulo. Ele era extremamente dependente do Espírito Santo, porque ele disse em Atos 20: eis agora que estou ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revelará e me guiará. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele dizia que era o Espírito Santo que o guiava em todas as suas viagens, de cidade em cidade, em cada lugar que ele ia, em cada pessoa com quem ele falava, contactava, em cada situação que ele precisava de resolver, era sempre o Espírito Santo ao qual ele dependia totalmente da direção do Espírito Santo no seu dia-a-dia, no seu viver, no seu estilo de vida. Então, hoje, nós podemos constatar, verificar e analisar o quanto é importante, extremamente fundamental, a direção do Espírito de Deus para vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.